Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. No vídeo de hoje nós vamos concluir o estudo da confissão. Os senhores sabem, nós estamos aqui no procedimento comum da tutela cognitiva, estamos vendo a instrução probatória, já falamos sobre a teoria geral da prova, já vimos algumas modalidades de espécies de prova, ata notarial, depoimento pessoal, e vamos hoje, já tivemos vários vídeos sobre a confissão, vamos hoje concluir a confissão pelo estudo do artigo 391 do CPC. Vejam que ele prevê ali, a confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Então, o que nós temos ali é a não prejudicialidade da confissão em relação aos litisconsortes. O drama que surge aqui é o seguinte, vejam o que prevê o artigo 117. O artigo 117, que está lá no capítulo dos litisconsortes, do litisconsórcio, ele prevê a autonomia, a independência dos litisconsortes. Então vai prever lá, os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas o poderão prejudicar. Então vejam que o dispositivo 117 da autonomia dos litisconsortes, o 391 tem a ver com os litisconsortes, né? E o 117, no capítulo do litisconsórcio, ele é dividido em duas partes. A independência dos litisconsortes, até esse momento aqui, e a exceção, quando vão ser tratados como uma parte só, no sentido de benefício, mas não pode prejudicar a conduta de um ao outro. O que nós temos que entender aqui, senhores, e esse drama surge também quando da análise do artigo 345 do CPC, os senhores vão se lembrar, o 345 vai prever que a revelia não produz o efeito material do 344, que é a presunção de veracidade. Inciso 1º, se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. E não é bem assim, não é quando todo litisconsorte, qualquer litisconsorte contesta, que o outro litisconsorte não vai sofrer o efeito material da revelia, e nós tratamos disso lá. O que nós devemos ter em mente aqui é o seguinte, vai depender de uma análise casuística, senhores, a respeito da coincidência entre o fato que é objeto da confissão e os litisconsortes. Porque o fato de ter litisconsórcio não significa que o fato vai dizer respeito a todos os litisconsortes. E aí o juiz não pode, por uma questão lógica, reputar como provado o fato para o confitente e não provado o fato para o outro litisconsorte. Nesse caso, sinto muito, vai acabar prejudicando. Porque se a confissão foi suficiente para demonstrar, para comprovar a veracidade ao juízo, se o fato é único e envolve todos os litisconsortes, ainda que não seja considerado para o outro litisconsorte como confissão, porque ele não confessou, a confissão dependeria de um ato do outro litisconsorte. Mas o juiz se convenceu. E se o juiz se convenceu, convencido está. É essa que é a questão, né? Então, ainda que não seja tecnicamente uma confissão, é demais dizer que não vai produzir efeitos. Porque o efeito da confissão é formar o convencimento do juízo. Não é para isso que serve as provas, para formar um dos destinatários da prova, nós não vimos que é o juízo. Para fins de exercício da jurisdição, a confissão tem a finalidade de formar o convencimento do juízo. E se formou o convencimento do juiz, se o juiz está convencido que o fato, o objeto da confissão realmente ocorreu, se aquele fato envolve outra parte, a outra parte vai ser afetada e não tem como. É claro que a parte pode, em contraditório, produzir outras provas. Mas se o juiz está convencido por meio da confissão, não há o que se dizer. Então a questão é eficácia ou a presunção de veracidade. Pode ser que, em relação a outra parte, não tenha a presunção de veracidade. Mas se o juiz, volto a dizer, se o juiz está convencido, aí não há o que se fazer, né? Finalidade da confissão
é formal convencimento do juízo. E o juiz não pode considerar como comprovado, estando convencido em relação ao fato X para a parte A, confitente, e não está comprovado o mesmo fato X para a parte B, que não é confitente. Ou está provado ou não está, filho. Essa é a questão, esse é o drama que nós temos aqui. A mesma lógica em relação ao 345, inciso 1º. Quer dizer, se a matéria de defesa, lá no 345, inciso 1º, se a matéria de defesa comum e o outro réu contestou, a contestação do outro réu vai iludir a presunção, porque ele controverteu. Agora, se o fato do réu revel, é independente, não toca em nada ao réu que contestou, então a contestação do outro litisconsórcio não vai aproveitar o réu revel e vai ter a presunção de veracidade. Então não basta ter uma análise formal quanto à pluralidade de partes, quanto a litisconsórcio. Você tem que ver, na verdade, quais são os fatos que envolvem quais partes. Isso vai ser importante para a definição de efeito material da revelia, para fins de confissão, do convencimento do juízo pela confissão ou não. Ok? Esse é o drama. Para encerrar de vez mesmo, nós temos aqui o parágrafo único do artigo 391. Vejam, nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou de um companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime do casamento for de separação absoluta de bens ou separação total de bens. Algo muito parecido nós já tínhamos visto lá no artigo 73, que é a chamada outorga uxória, né? O cônjuge necessita do consentimento do outro para propor a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando sejam casados. O parágrafo 3º do 73 vai dizer lá que também se aplica à união estável, então casado ou companheiro, sob o regime da separação absoluta, separação total de bens. A lógica desses dispositivos, tanto o 73 outorga uxória, quanto o parágrafo único do 391, é proteger o patrimônio comum da família, né? Então, com a finalidade de proteger o patrimônio comum, exige-se o consentimento do outro para propor a ação, outorga uxória, exige-se que ambos venham a confessar. Então, não pode somente um confessar e o outro não. Então, a confissão de um cônjuge, de um companheiro, somente será válida se acompanhada da confissão do outro, finalidade de proteção do patrimônio comum da família. Por isso que se excepciona o regime de bens quando ele é o da separação total, da separação absoluta de bens. Ok? Então, senhores, isso que tínhamos para ver sobre o artigo 391 e seu parágrafo único. Com isso, a gente encerra também o estudo da confissão. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.